Estamos de volta aqui com mais um bloco do Missão Saúde na TV. E para você que chegou aí agora, nós estamos hoje falando sobre o sono, a importância do sono na qualidade de vida. E para falar conosco aqui hoje, nosso convidado, o Dr. Tiago Saliba, que é otorrinolaringologista. Desafio vocês agora aí a falar esse nome, porque na minha infância eu só era o tema dos círculos, assim, era a gente conseguir falar essa palavra, otorrinolaringologista. Ó, tô chique demais, conseguindo falar certinho o negócio aí. Então, hoje nós estamos aqui com o Dr. Tiago, já discutimos aí bastante coisa aí no primeiro bloco e nós vamos dar sequência aí, tirando todas as dúvidas que você, telespectador, tem aí. Então, fique ligadinho em todas as informações, não é isso, doutora? Exatamente. E, para começar nosso ciclo de perguntas, o que a gente pode fazer para dormir melhor? Nós chamamos isso de higiene do sono. São medidas simples que você pode fazer no dia a dia que vão ter um impacto enorme na sua qualidade de sono. Então, a primeira delas é ter uma rotina de sono. Você respeitar a hora que você sente sono para ir dormir e acordar na hora que você realmente despertou. E isso fazer diariamente, inclusive nos finais de semana, porque quando nós mudamos esse padrão no final de semana, também pode interferir na semana que começa a seguinte. Por isso que muita gente já começa na segunda-feira assim, estou me sentindo tão cansado, parece que eu nem descansei esse final de semana. Então, rotina. Respeitar a hora que você tem sono e acordar na hora que você tem que acordar. De preferência, sem um despertador, se você conseguir, puder isso, né? E existem hábitos saudáveis no dia a dia que a gente pode fazer também que ajudam muito. Primeiro, evitar alimentos ou medicamentos estimulantes que tiram o sono. Isso inclui a cafeína, a Coca-Cola, o café. Então, geralmente é bom evitar isso depois das 4 horas da tarde. Também chá preto, chás estimulantes. Fazer atividade física é muito importante. Quem pratica atividade física dorme melhor, a qualidade do sono é melhor. Evitar alimentar-se muito tarde, porque uma refeição, principalmente uma refeição muito volumosa, e você deitar logo depois, você pode acabar manifestando um pouco de refluxo, é quando o alimento volta do estômago para a garganta, isso pode prejudicar a qualidade do sono. Evitar medicamentos que interferem no sono, e aí, caso você ache que isso possa estar acontecendo com você, pergunte para o seu médico para ver se pode trocar a medicação. Evitar, principalmente, o que a gente chama hoje que é o mal do século, porque de 20 anos para cá a humanidade foi invadida com telas, luzes, e isso não existia quando o ser humano foi criado. O nosso olho ele trabalha como um receptor que informa para o cérebro se é dia ou se é noite. O nosso cérebro, hoje, quando ele vê uma luz, seja de celular, seja de computador, seja de televisão, ele ainda acha que é dia. Então, quando a pessoa fica exposta a muita luminosidade ou muita tela, isso inclui principalmente os adolescentes que você já conversou anteriormente, que ficam dentro do quarto, no celular o dia todo, e hoje praticamente todo mundo tem um celular, isso retarda o sono e também atrapalha a qualidade do sono pela interferência nos mecanismos de secreção de hormônios, inatividade cerebral que vem como consequência. Então, essa eu acho que seria a grande dica de hoje. A atividade física, evitar alimentos estimulantes, ter um padrão de sono adequado e evitar a exposição a telas, computadores e celulares à noite. E, doutor, a questão que o senhor falou aí sobre higiene do sono. Higiene do sono. Entraria também a questão assim, de você já deitar com alguma preocupação ou já pensando o que eu vou fazer no dia seguinte? Entraria também nesse rol aí de situações? Com certeza, ótima pergunta. Essa, inclusive, é uma das principais causas de insônia, né? A gente fala que a pessoa vai para a cama e fica fritando os problemas dela. Ou seja, ela, na hora de ir dormir, ela começa a pensar o que tem que fazer no dia seguinte, o que ela fez de errado, o que ela pode fazer para melhorar, o que tem que fazer de trabalho no dia seguinte, o problema pessoal com o amigo, com o familiar. Tudo isso atrasa o sono, porque o cérebro começa a ficar preocupado, gera ansiedade e acaba prejudicando. Então, uma dica que a gente sempre dá para as pessoas é para você tentar resolver tudo que tem que resolver antes de ir para a cama dormir. Depois que você pensou, esgotou o assunto, aí você vai. E, doutor, vale a pena anotar essas preocupações? É tipo assim, para o cérebro tentar dizer que, poxa, agora eu não vou esquecer.
e aí ele consegue descansar ou não? Não, eu acho que vale. Isso aí vai, eu acho que é muito pessoal, né? Se a pessoa anota e ele fala, não, se eu vou lembrar disso amanhã e aquilo gera um alívio para ela, para o cérebro dela, ótimo. Isso aí vai muito de, não existe uma dica universal. Cada pessoa tem que tentar descobrir o que ajuda. Se ajudou, se ela fez isso e teoricamente pode ajudar bastante e está funcionando para ela, por que não fazer? Isso é interessante que a doutora Regiane falou. Eu falo assim, porque eu faço isso. Você faz isso? Meu bloco de notas, falta não conseguir. É lotado aqui no celular, que antes eu já vou logo já colocando ali e aquilo tenta realmente me aliviar. Mas né? aí não vale na tela, né? Porque a tela vai te estimular. Tem que ser um papelzinho. Não, O papel é anota melhor. aqui, porque gente, eu ganhava tanta agenda, e eu esqueci a agenda. Então não adiantava. Aí o celular acabou sendo a saída mais fácil, né, para a gente não esquecer. Mas muito importante isso de você aliviar, né, doutor, assim, todas essas tensões e realmente dormir, né? O propósito é esse, é deitar e dormir, não é isso? Sim, isso inclui um quarto confortável, sem emissão de luzes, usar uma roupa confortável, se possível, ter uma temperatura no quarto que seja agradável. São coisas para você ter conforto e relaxar. Tudo isso ajuda. Uma pergunta aqui que surgiu. Televisão dentro do quarto. O que o senhor assim, pensa a respeito? A gente está aqui, hoje é um bate-papo, né, discutindo a respeito disso. Porque tem pessoas que só conseguem dormir com a televisão ligada. Tem isso também, né? Mas é algo também que eu acredito assim, muito pessoal. Mas o que o senhor acredita em relação a isso? Assim? Prejudica o sono, para a maioria das pessoas, sem dúvida alguma. Para um médico do sono, esse é um hábito que a gente vai condenar sempre, né? Tem pessoas que adquirem esse hábito, acostumam e acham que fazem bem. Mas pode ter certeza que aquela emissão de luz no olho que está indo para o cérebro, informando que ainda pode ser o barulho que isso tem no quarto, isso vai atrapalhar um pouco o sono. Certo. Pode atrasar e pode diminuir a qualidade do sono. Ótimo, tá vendo? Doutor, e o que é o adormecimento involuntário? Explica para a gente um pouquinho sobre o que é isso. Que a gente escuta falar aí, já foi uma pergunta de um telespectador. O que é esse adormecimento involuntário? Existem algumas causas. A principal delas seria a privação do sono, a pessoa ficar sem dormir. A gente chama isso de privação de sono. Então, foi o que estávamos dizendo anteriormente. A conta vai chegar. Geralmente, a pessoa que está dirigindo e dorme, uma pessoa que vai ler um livro e dorme, a pessoa que está trabalhando e dorme, ou numa reunião acaba dormindo, é porque ela está privada de sono. Ela está sem sono adequado e o cérebro ele não resiste à pressão. Na hora que ele precisa descansar, ele vai desligar. E, com isso, a pessoa dorme. Essa é a principal causa que a gente vê no dia a dia. Mas existem também algumas doenças ou patologias ou por uso de algumas medicações que a pessoa também pode dormir de maneira involuntária, mesmo sem estar privada de sono. A gente inclui nisso uma doença que chama narcolepsia, que é uma invasão de sono no período de vigília, ou então alguns medicamentos que causam extrema sonolência, a pessoa vai querer ficar acordada, mas não vai conseguir devido ao efeito do medicamento. Doutor, dentre esses problemas que o senhor já citou, né, quais são os que mais impactam essa perda de sono, assim, na sua experiência? Você pode dizer para a gente o que você observa no dia a dia, o que está mais frequente? Sim, o que nós vemos com mais frequência, uma delas é o hábito de sono ruim, que a gente acabou de falar aqui sobre a higiene do sono. As pessoas estão dormindo cada vez mais tarde porque ficam na frente da tela do computador. A insônia é uma das causas mais frequentes, chegam a cometer uma parcela importante da população, é mais comum em mulheres do que em homens, e mulheres no climatério, como a gente estava conversando anteriormente aqui. E também é que a gente chama de apneia do sono, síndrome da apneia obstrutiva do sono, em que a pessoa tem dificuldade de respirar durante o sono e acaba acordando várias vezes e fica bastante sonolenta no dia seguinte. Eu acho que essas são as 3 causas mais comuns. Não, e tem uma outra situação que tem até um rapazinho aqui nesse estúdio que só sabe dormir ouvindo música. O Albert, ele só dorme ouvindo música. Isso é bom?
A pessoa dormir com o celular e ouvindo música? A gente costuma dizer que tem aqueles condicionantes do sono, né? Igual às vezes o bebê precisa de uma naninha para poder dormir melhor. Tem alguns adultos que criam o hábito de precisar de alguma coisa que relaxa. Se a questão da música relaxa demais e ajuda a dormir e não tem uma outra pessoa no quarto que esteja sendo atrapalhado pela música e ela está acordando de repente muito bem, não está cansada, então é uma coisa que pode ser permitido. Agora, se a pessoa acha que aquilo está atrapalhando, no dia seguinte ela acorda cansada e não vê nenhum outro motivo que possa estar atrapalhando o sono, aí realmente pode ser algo prejudicial. Tá vendo aí, Albert? Fica ligado aí, tu tá acordando muito cansado, que ele já acorda já querendo voltar para a cama para dormir, entendeu? Aí já tá te atrapalhando, viu? Doutor, sobre o ronco, o senhor começou a falar sobre a apneia, né? Mas aí eu queria que o senhor explicasse para a gente a diferença, né, desses dois termos aí, a questão do ronco e da apneia. O que é o ronco e o que é, de fato, a apneia? Bem, ronco e apneia costumam andar juntos. O ronco é um barulho produzido pela nossa via aérea quando nós estamos dormindo. Normalmente isso acontece em duas situações. Quando nós temos uma obstrução da via aérea, ou quando nós temos aumento da resistência da via aérea. Então, a passagem do ar sob uma pressão um pouco maior acaba realizando a vibração das estruturas que produzem o barulho, que é o ronco. O ronco, por si só, é mais um problema social, se tiver ronco sem apneia, o que geralmente não acontece. Então, costuma atrapalhar os familiares, os colegas de quarto, os colegas de plantão, os colegas de alojamento. E a apneia é quando essa obstrução da via aérea ou aumento da resistência da via aérea vem junto com uma parada respiratória. O ar não consegue passar. Então, a pessoa acaba sufocando porque não oxigena bem o corpo e precisa se despertar para poder assumir o controle da respiração para conseguir respirar e ficar bem. Esses despertares contínuos que trazem todo o problema de saúde que a gente já comentou anteriormente, a privação do sono, aumento da pressão arterial, risco de diabetes, fadiga, estresse, ansiedade, ganho de peso. No caso, assim, então a apneia dos dois, vamos dizer assim, seria o mais perigoso, né? Sim, a apneia é o mais perigoso. E existem graus variados de apneia também. Certo. E, doutor, explica para a gente qual é a relação entre o peso e o ronco, o peso corporal da pessoa e a presença do ronco. Como eu estava dizendo anteriormente aqui, quando a pessoa tem o sobrepeso, está com o peso muito acima do ideal, acaba se acumulando também gordura nessa via aérea superior, principalmente na faringe, língua. Isso tem uma flacidez maior, esse tecido vibra com mais facilidade e ele também colaba com mais facilidade. Ele não tem tanta força e aí acaba obstruindo durante o sono. Gente, eu tenho muita curiosidade a respeito desse negócio de ronco, porque o negócio é feio. Se existe assim, algum mecanismo assim, extraordinário, fantástico para acabar com esse ronco, gente. Essa pergunta vai ficar para o próximo bloco, porque a gente já está encerrando aí, e eu quero que a gente vai discutir mais um pouquinho, porque é algo que eu vejo que as pessoas reclamam muito, principalmente as mulheres reclamam dos maridos, viu, doutor? A reclamação maior, às vezes, chegam até lá na loja falando, tem algum travesseiro, algum clipe nasal, qualquer coisa aí que ajude, aquelas faixas para colocar para não roncar. Então, assim, o negócio aqui está ficando tenso em relação a essa questão do ronco, e a gente vai falar mais um pouquinho disso no próximo bloco. Fique ligadinho aí no Missão Saúde na TV.